Olá, pessoal. Obrigado por terem vindo aqui escutar o nosso podcast, videocast, chamado Vet Talk. Eu me chamo Márcio Mota, sou médico veterinário, sou moderador do programa e trazemos aí conteúdos relevantes para a medicina veterinária. Quem já acompanha a gente no Spotify, na VetSign, já sabe que a gente traz sempre um entrevistado aqui. E hoje a gente está aqui com o Dr. Horácio, tá? Dr. Horácio também médico veterinário, formado na USP em 1977 e desde 1978 ele atua na Prefeitura de São Paulo, inicialmente na Secretaria de Abastecimento, trabalhando com alimentos, né? E depois na zoonoses, né? Onde ele administra até hoje, está lá na vigilância sanitária, e vai trazer um pouquinho de informação desse tema que é visto por muitos como tenebroso, né, doutor Horácio? E por muitos como uma coisa bacana, que deveria acontecer, inclusive acontecer mais, né? Então a gente vai bater esse papo. Queria agradecer aqui, doutor Horácio, por estar presente conosco aqui. Eu sei que na prefeitura lá tem muito serviço, né? E agora com a veterinária aí em voga, né? Abrindo muitos estabelecimentos, o trabalho deve estar mais redobrado ainda, né? Então, muito obrigado por atender. E se o senhor quiser se apresentar um pouco melhor do que eu o fiz, porque nada melhor que a gente para se apresentar. A sua né? apresentação foi muito boa, Marcelo. Quero agradecer o convite para trazer um pouco de informação daquilo que a gente faz nas zoonoses. Legal. E isso é legal, gente, e eu fiz questão de convidar, porque é muito, viu, doutor Horácio, a gente conversa com os veterinários, muito, eu não vou dizer obscuro, mas é muito escuro. O veterinário não entende isso. Ele não consegue entender. Não sei se é uma falha da graduação, se é uma falha dele não estudar isso, né, legislação e tudo mais. A gente estava até comentando aqui antes que às vezes o veterinário não sabe a legislação, né? Às vezes não, muitas vezes, né? Então, é uma parte do nosso campo de atuação que é escuro para nós, não obscuro, né? É escuro. É aquele quartinho que a gente olha e não enxerga nada. Então, o interessante vamos mostrar que isso é muito importante para a saúde animal, para a saúde humana. E ambiental. E ambiental, que é a nossa saúde única, né? Que o veterinário está inserido. Então, para a gente começar aqui a aquecer os motores, legal, qual seria a importância, então, dos estabelecimentos veterinários, aí das empresas, né, veterinárias, seguirem essas normas sanitárias e óbvio que a gente não vai aqui discorrer sobre todas, né, mas para a gente entender onde está a norma sanitária médico-veterinária. Então, o cumprimento dessas normas, sem dúvida nenhuma, ele não é opcional para o veterinário, ele é uma obrigação. Sim. O profissional que sai da faculdade sem ter noção o que é vigilância sanitária, ele não sabe nada. Ele não tem como investir em um empreendimento sem uma orientação técnica sobre o assunto. Muito bom. E a gente sabe hoje, né, doutor Horácio, que as universidades, elas não dão uma atenção devida a isso, né? A gente sabe que temos aí uma grade, óbvio que não é a gente já falou sobre escolas aqui, inclusive com o vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária, mas a gente sabe que não tem isso. Então, de fato, isso é uma realidade. Ele sai da faculdade desconhecendo o que é vigilância sanitária e desconhecendo que ele precisa seguir algumas normas. Só que o brasileiro não gosta muito de seguir norma, né? E sabe que vai incorrer em erros graves sujeitos a penalidades. Sim. Porque, de fato, a vigilância está lá para fazer esta vigilância e punir quem não cumpre. A nossa ideia não é punir, a nossa ideia é orientar. Por isso que a gente se coloca à disposição para receber todos os interessados, não é? Orientar antes de punir. Muito bem. Isso é uma coisa que eu queria destacar, viu, gente? Eu passei por isso, então eu posso falar. A equipe do Dr. Horácio tem um serviço muito bacana
E se você está aí com a tua empresa, não está olhando para a licença sanitária, né, ou não pediu, ou não está, eles têm esse serviço, você pode entrar em contato com eles, marca lá um horário direitinho, vai até lá, eles vão fazer essa orientação, né, doutor Horácio? Sem dúvida nenhuma. Quanto à parte estrutural, quanto à parte de fluxos, qualquer parte que caiba a vigilância sanitária. E documental. Documental também, Documental, né? É o mais importante, é o início de tudo. Sim, sim. Então, se você tem essa dúvida, né, eu acho que esse serviço é bacana, porque também aqui trago um anseio dos veterinários, né, doutora, que a vigilância, não, eu não vou lá, porque se eu for lá, eles vão me descobrir e eu vou estar punido, né? De certa forma, não está errado, né? Porque se você tiver errado, eles vão te orientar. Se você continuar errado, aí eles vão punir, né? Sem dúvida. Então, tem uma parte antes da punição, a não ser que você esteja numa situação, né, doutor? Aí não tem orientação, né? Aí é punição direto, né? Exatamente. A gente vê, o senhor deve ver muito mais que eu, mas a gente vê algumas coisas na internet, às vezes, que eu falo, meu Deus, como pode ser um estabelecimento veterinário isso, né? Então, assim, aí não tem orientação, né? Não, ele está sujeito a penalidades. A penalidades. E aí, nessas penalidades, como que é graduado isso, doutor Arce? Até para esclarecer mesmo. Então, tem a fase de orientação e tem a fase de punição. Depois da orientação, pode ter uma infração. Tá. Essa infração se dá um prazo para que ele atenda e corrija os problemas. Tá. A equipe retorna ao local, em 70%, 80% das vezes já tem uma boa resolução do problema. Nessa fase que o senhor falou da infração, que tem esse prazo, já é gerado uma multa ou não? Não é. É avaliado num primeiro retorno, num segundo retorno, tá. E se for o caso, depois, com a displicência do profissional, a gente parte para a autuação. Aí tem a multa. Com essa multa, e que é o medo de todo mundo, né? Onde entra vou interditar o estabelecimento? Pois é. Pois é. A interdição, ela é cautelar. Tá. Se eu vou num estabelecimento que tem um centro cirúrgico irregular, eu interdito o centro cirúrgico. Tá. Eu não interdito o estabelecimento todo. Se você for ver bem agora os estabelecimentos veterinários, tem uma apresentação muito bonita. À frente. Sim. A hora que você vai entrando é que você vê irregularidades sanitárias. Centro cirúrgico, que é o nosso xodó, está com problema? Interdita, orienta para que eles façam as correções. Interessante. Aí vem a questão do prazo, aquela coisa toda. Tem um prazo, né? Nós queremos acreditar que isso vai ser cumprido, não é? Porque se não for, tem, lógico, acarreta penalidade. Penalidades. E hoje, né, o senhor já falou aqui, é uma taxa muito alta, né, de resolução, 70%, 80%. 70%, 80%. Normalmente, quando volta lá, está resolvido ou parcialmente resolvido. Exato. Interessante, né? Em atividades veterinárias hoje, na cidade de São Paulo, efetivamente cadastrado, nós temos 340 clínicas aproximadamente. Não é? Todas são já totalmente legalizadas, com CMVS, aptas a comprar medicamentos humanos, adquirir humanos. Que também é outro desafio, né, do médico veterinário, também estávamos conversando aqui. Isso, obviamente, não acontece em São Paulo, porque São Paulo foi muito bem assessorada e está antenada a isso, que tem muita dificuldade em outras cidades do estado de São Paulo e até do país, que o pessoal exige o farmacêutico para ter essa compra e essa dispensação interna de medicamentos, né? Ninguém está vendendo para ninguém. E nesse ponto, o departamento jurídico do Conselho nos auxiliou muito, não é? Liberando um documento que prova que o veterinário internamente não tem necessidade de farmacêutico. Isso é muito interessante, não chega a ser uma defesa da profissão, né? Porque
Obviamente, a gente está habilitado a fazer isso para animais e o farmacêutico não está habilitado a fazer isso para animais. Ele está habilitado a fazer isso para seres humanos. Sem dúvida. Né? Então, isso é muito bacana. Bom, seguindo o nosso papo aqui, o senhor falou que tem 340 mais ou menos, né? A gente sabe que em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem muito mais estabelecimento que 340, né? Por que, doutor Horácio, na sua visão, obviamente que não tem um porquê exato disso, existem essas estruturas que não procuram a vigilância, que talvez possa ser até um desconhecimento que a gente está levando à luz agora, mas que muitas vezes são mal montadas, são fora das exigências sanitárias. Isso vem pelo excesso de empresas, pelo excesso de profissionais que estão no mercado e eu vou abrir uma clínica, vou abrir um hospital, né? A gente sabe que o João Buck, que a gente conhece, ele fala muito, hoje em dia tem muito dinheiro na mesa, né? Investidor para lá, investidor para cá, então vamos abrir, né? Ou será que é só falta de informação mesmo? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que não existe a má-fé do profissional. Legal. Não é? Em todas as nossas visitas, você nota o olhar de espanto. Tá. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eu precisava ter fluxo sanitário. Olha. Entendeu? E é um problema, porque você nota que a faculdade não prepara para vigilância sanitária. E para outras fiscalizações. Sim, sim. Fiscalização do trabalho é muito severa. Muito. Não é? E não tem esse preparo. Não tem o preparo de veterinário empresário, né? Não tem, digamos assim. Não tem. E nessas fiscalizações, então, onde de repente a equipe chega nessas pessoas que têm essa formação, não tem a CMVS, não tem a estrutura correta, o fluxo correto, então a maioria fica mesmo assim, eu não conhecia. Eu preciso conhecer, me dar uma orientada, como é que eu posso fazer ou não? Eles são bem... Não, tem. Agora está mudando um pouquinho a percepção dos colegas no sentido de se orientar, Tá. de se melhorar. Sim. Entendeu? A gente procura acompanhar a legislação. Uhum. No federal, Anvisa, não é? São normativas que não têm poder de lei. Entendi. Em cima dos municípios, em cima do Estado, não é? Normatizou, aquele município que quer trabalha em cima, coisa que nós fizemos em São Paulo. Então, nós temos as nossas legislações próprias. Sim. Não é? CMVS, CMCA, a parte de... Fugiu o termo agora. Tem aqui em São Paulo tem uma portaria muito interessante, que é a 641, né, se eu não me engano. 641, que fala de uma forma geral de todas as atividades fiscalizadoras, Sim. que juntou estadual, federal e municipal. Então é a nossa Bíblia. Sim. Hoje é a nossa Bíblia. E essa de 2016. 2016. E essa informação está lá, né, doutor Horácio? Tá lá. Disponível, então se você tem dúvida, né, se você está escutando aqui, de repente tem um estabelecimento, quer se regularizar, e se insere nisso que o doutor Horácio falou, né, eu não sei, essa portaria, e eu tive a oportunidade de ler, essa portaria tem tudo, não tem nada que deixa fora lá, né? Não, inclusive nós, quando elaboramos essa portaria, submetemos a vários órgãos, inclusive o Conselho, CBS, CBE, e teve uma aprovação total. Isso. Porque ela está muito simples, não é? Muito clara, qualquer Fácil pessoa de entender, né? vai entender perfeitamente bem. Agora, você tinha me feito uma pergunta, por que tem tantos que não estão legalizados? Isso. É só por desconhecimento? É uma parte. É desconhecimento dos colegas. Quando as equipes chegam até esses colegas, eles ficam assustados. Então, tem toda aquela orientação que eu comentei no início, não é? Uma aplicação de uma penalidade
mostrando as irregularidades. Sim. 70% arruma. Esse nosso trabalho de formiguinha começou há 10 anos atrás e nós já temos 340 totalmente legalizados. Muito bom, né? Não é? Agora, como é que a gente faz atendimento de denúncia? A denúncia contra atividades veterinárias não cai no nosso colo. As denúncias de atividade veterinária vão para as UVs. Entendi. Regionais. E os colegas das UVs, quando vão fazer o atendimento das denúncias, no auto de infração já coloca lá, tem ou não tem CMVS. Quando não tem CMVS, intima para que ele peça. Tá. E vai pedir para a gente vocês. na vigilância. Uhum. Entendeu? E com isso a gente vai aumentando o número de estabelecimentos credenciados. Isso é legal, porque fora a fiscalização rotineira, né, da vigilância, tem a questão das denúncias, né? O senhor sabe dizer, eu sei que talvez não tenha esse número, ou não tenha de pronto, né? Talvez a gente possa conseguir depois, mas como que está esse número de denúncias específicos contra a veterinária? Eu não tenho. Tá. O nosso serviço atende todas as solicitações de CMVS inicial. Tá. Todas entram lá pela gente. Lá, mas a questão de denúncias... 156, que é quem centraliza, eu não tenho a informação. Tá, legal. E em nenhuma parte da denúncia o senhor fica sabendo que foi uma denúncia. Por exemplo, eu denunciei um X, aí a UVS vai lá, como o senhor falou, faz a autuação se não está incorreto, e o senhor não fica sabendo disso. Só se ele não tem CMVS. Aí vem. Que vem para mim. Tá. Entendi. Porque no auto de infração já vai lá, não consta CMVS. Ah, entendi. Então ele já pede que ele se regularize. Então. No retorno da equipe de UVS, eles vão perguntar, você pediu o CMVS? Cadê o protocolo do CMVS? Uhum. Entendeu? Então, dessa forma, a gente vai cercando. Legal. E a nossa participação junto com o UVS é de levar esse conhecimento, é de integrar o trabalho. Sim, porque é óbvio que a prefeitura quer que as empresas estejam regularizadas, não quer punir as empresas, não né? É ideia, essa não é a ideia. Que a empresa movimenta a cidade com impostos, com emprego, né? Só que tem que fazer de uma forma que seja... Correta. E nós estamos sempre abertos lá para discutir planta, não temos nada com arquiteto, com engenheiro, não é? Mas a parte sanitária tem capacidade de apresentar uma proposta. Uma proposta. Porque também, né, o senhor falou, olha, a gente vê as estruturas hoje muito bonitas, né? E aí quando a gente vai para o recheio do bolo, né, que seria a parte sanitária da coisa, consultório, centro cirúrgico, né, internação de infecto-contagiosas, que deve ser um desafio, né, sempre é um desafio. Hoje até vejo estabelecimentos fugindo de ter isso dentro, né, porque é um desafio, né. Eu me lembro, eu sou da época da parvovirose, né? Então, quando eu estava me formando, parvovirose escorria pela mão da gente, assim, de tanto paciente que tinha, né? Depois as vacinas deram cabo disso, né? Então, mas já era desafiador naquela época, né? A gente contaminava pacientes, às vezes, com contaminação cruzada, né? Ambiente contaminado. Isso. Então, isso é muito bacana. Essa parte de arquitetura que o senhor falou, né? O pessoal busca o arquiteto, né? Justamente porque hoje, para o cliente, tem que ter um estabelecimento bonito, tudo. E, obviamente, que o arquiteto não tem esse conhecimento sanitário, ele vai fazer um negócio bonito, como ele foi contratado para fazer. Mas, de repente, o negócio bonito não tem um fluxo sanitário correto, né? E depois existe uma legislação, que é a 40.400, que fala sobre edificações veterinárias. Sim, é o decreto, né? O anexo fala especificamente sobre edificação. Se o arquiteto não leu isso, ele vai fazer besteira. É verdade. Vai mesmo, porque ele não tem isso aí, né? Entendeu? E aí chega a vigilância com um pedido de CMVS, fala, esse banheiro dentro do centro cirúrgico está errado. Sim. Essa pia dentro do centro cirúrgico está errado. Está errado. Mas o engenheiro, o arquiteto,
Sinto muito. É, Ah, mas a assessoria, sinto muito. sinto muito. Está errado. Tá errado. Quebra e faz de novo. Aham. Então é um prejuízo dobrado. É um prejuízo, porque tem o gasto inicial e depois o gasto de construir, Lógico. né? E muitas vezes no início de um negócio isso é bem prejudicial. É. Né? Isso é interessante. A pia dentro do centro cirúrgico. Isso o é banheiro comentário dentro do de centro mesa de bar, isso aí, né? Põe ou não põe o pia dentro do centro cirúrgico? Eu só sempre faz essa pergunta. Essa Mas parte banheiro de- também, essa do banheiro eu nunca conheci, eu- não. Eu visitei um estabelecimento com banheiro dentro do centro cirúrgico. Fica prático, né? Assim, Aí você já- é, se você tá apertado ali no meio da cirurgia, já fica um pouquinho mais fácil, mas muito interessante. É, Bom, aí uma coisa também que a gente não entende, aí a gente seguindo aqui o nosso cronograma, até onde vai a fiscalização da vigilância sanitária em estabelecimentos veterinários? Ela pode fiscalizar todos, qualquer estabelecimento veterinário, Com quinais 7.500, todos, todos, sem exceção. sem exceção. E como que é, por exemplo, a gente vê em outros estados a fiscalização sendo feita PROCON, Vigilância, Conselho, junto, né? Isso não é uma regra, isso é uma decisão dos órgãos. Sem dúvida. Então, por exemplo, é comunicação entre os Sem órgãos, dúvida. né? Mas isso não necessariamente deve acontecer. Não, e cada município tem a sua sistemática de fiscalização. De fiscalização, tá? Mas pode acontecer. Pode. Essa é programada ou não, ou sem querer, digamos assim, né? Não, pode, Ela- pode. Eu já tive alguns comandos integrados com a polícia Uhum. por denúncias de maus tratos. Tá. Tem que constatar. Uhum. Quem é que faz essa constatação? Não é verdade? É verdade. Aí eles nos acompanham. Tá. Fazemos a nossa parte, eles fazem Fazem a a deles. deles. Entendi. E Mas não é uma obrigatoriedade. não é. Não. Pode acontecer. E acontece muito, falando já em fiscalização, da equipe ser muito mal recebida e ter que voltar lá, de repente, com uma polícia, por exemplo? Ou isso não Em acontece? estabelecimento veterinário, não. Não. Dentro do nosso serviço, nós temos também as psicólogas que fazem os acumuladores. Ah, legal. Que também A são casa- fiscalizados pela vigilância. A casa é inviolável. Sim. Então, muitas vezes as psicólogas voltam sem conseguir entrar no ambiente. Ah, Aí vai um convencimento, não é? entendi. Até conseguir ver qual é a irregularidade, que são animais, inservíveis. Né? Uhum, uhum. Isso também afeta a nossa atividade. No serviço da fiscalização. Mas aí é denúncia ou não? Geralmente é denúncia, denúncia. vem muita demanda da promotoria pública, Ah, da própria ela primeiro vai ao Ministério Público e depois promotoria, polícia e depois cai para a gente. cai para vocês. Esse tipo de serviço específico, tirando os estabelecimentos veterinários, dentro da rotina, do dia a dia, é pouco representativo ou tem uma porcentagem alta de fiscalizações? 10% Tá. de tudo que é feito. Tá. E são casos complexos. Eu imagino. Porque Mais até você- do que um estabelecimento veterinário. Lógico. Porque você, primeiro, não pode entrar se não tem uma autorização. Segundo, o que você vai encontrar dentro do estabelecimento. Terceiro, o problema mental das pessoas que estão lá dentro. Sim. Que Porque convivem. acumuladores têm um problema psicológico, né? Por isso que as psicólogas é que fazem a avaliação. Isso é Não interessante. sou eu veterinário. Sim, sim. Até Entendeu? porque a capacidade delas é justamente para isso mesmo, né? Para poder ter esse atendimento. Hoje, doutor Horácio, também não sei se você tem o número e também não tem problema, mais ou menos mês, quantas fiscalizações em estabelecimentos veterinários? Pode ser aproximado, tá? Não precisa ser um número Eu exato. tenho uma equipe hoje muito grande de 5 profissionais. Tá. Nós fazemos pelo menos 2 por dia, Tá. de segunda a sexta. Uhum. Não é? Com esse número insuficiente de técnicos, é o que a gente consegue fazer. Principalmente se você imaginar que eu fico lá em Santana Sim. e tenho que ir para Bororé. Nossa. Porque lá tem um estabelecimento. Sim, Então eu tenho que fazer a fiscalização. sim.
um dia para ir, um dia para voltar. Mais ou menos. Se Né? os índios não te comprometerem. É verdade. Entendeu? Então, tem esse problema. O que é afeto à vigilância sanitárias ou sanitária, que é a nossa parte, é complicado o deslocamento até conseguir evoluir. Aí, de repente, esse estabelecimento lá no Bororé está com problema, eu intimo, deixo a orientação, eu tenho que voltar. Sim. Então, depois do prazo concedido, eu volto. Mais um dia perdido. Esse prazo, a gente está falando de uma coisa que está em legislação ou esse prazo ele pode ser variado? Está na legislação, mas eu tenho flexibilidade. Tem flexibilidade de aumentar um pouco ou se vê que o negócio é grave, reduzir um pouco. Tá, interessante. Então, essa equipe reduzida acaba dificultando um pouquinho Mas eu consigo fazer 2 vistorias por dia. 2 vistorias por dia. E até mesmo, né, estávamos conversando, o senhor como coordenador ainda vai lá fazer as visitas, né? A gente sai junto. E o senhor estava falando que a equipe é muito boa, né, muito capacitada e principalmente nessa parte orientativa, inclusive, né? Esse número ele pode aumentar? Há a possibilidade de aumentar ou é uma coisa meio assim? Isso depende de concurso, de chamamento. Tá. A gente não tem. Esse é mais planejamento da prefeitura mesmo. De poder ter contratação. Exato. E aumentar Ela já foi maior, o senhor disse, né? Já tive vários veterinários nesse setor. Uhum. E aí dava para fazer abraçar um pouco mais, um número maior de fiscalizações. Exato. Tá. Falando ainda das fiscalizações do estabelecimento, vindo de alguém que é coordenador e tem experiência imensa com vigilância. Doutor Horácio, estou lá trabalhando, recebi os fiscais do senhor, ou o senhor mesmo chegou lá. Eu tenho que ir correndo para o banheiro ou eu recebo o senhor? E trancar a porta. Veja, não tem... Somos grandes, mas não assustadores. Sim. Não é? É uma questão de conversar. Sim. Eu tenho a equipe muito técnica, ela é muito prestativa, entendeu? A gente tem que ver vários aspectos. Outro que eu não comentei contigo é a parte de radiação. Sim, importantíssimo, né? Eu adoro centro cirúrgico, mas a parte de radiação é complicadíssima. Se eu tenho um equipamento não cadastrado em Anvisa, é um problema. Sim. Eu não sei se ele está emitindo. Ele pode estar num ambiente aberto. Onde é que tem uma parede baritada? Sim. Onde é que tem um dosímetro controlado? Não é? Inclusive expondo a própria equipe e o cliente, o né? cliente, o animal. Então, esse é um outro lado importante. A gente tem que acompanhar muito bem essa parte de cadastros. Tá. Cadastros dos equipamentos. Isso é importantíssimo, né? Inclusive... Esses equipamentos não é só do raio-x, né? Sim. Equipamentos gerais. Hoje a gente tem dentro de estabelecimentos veterinários, que não tínhamos antigamente, arco cirúrgico, né? Temos aparelho de tomografia, né? Então são tudo equipamentos que têm emissão de radiação. Se você for observar os laboratórios que todas as clínicas hoje têm, sim, se tiver erro na calibragem, você deu uma informação falsa. Falsa. Que pode impactar juridicamente, inclusive, sem dúvida, né? Eu já vi acontecer isso. Entendeu? Por isso que a gente exige a calibragem dos aparelhos com o lacre de quem está fazendo. Sim. E a gente observa isso também nas fiscalizações. Isso é muito bacana, isso é desafiador, viu, doutor Horácio? Eu sei que a gente não tinha combinado isso aqui, mas fica à vontade. Eu estou no conselho, na comissão de pequenos. E eu já fui. Isso. E a gente recebe lá muito questionamento de colegas veterinários, né? Que tem lá o centro diagnóstico, a parede baritada, recebe a vigilância lá, bota tudo dentro da norma. E hoje a gente tem muito serviço volante.
E aí o pessoal diz, não, eu sou volante, o meu aparelho não precisa estar cadastrado na vigilância sanitária. E aí ele vai e faz a radiografia do cachorrinho na calçada, dentro do carro, na recepção, né? Tipo assim, segura aí, doutor Horácio. Aí ele vai, ele aponta a ampola assim, né? Segura o cachorro aí que eu vou radiografar. Né? Esse é um problema que a gente está acompanhando. Uhum. Hoje nós já temos 2 estabelecimentos que têm unidades volantes de raio-x, onde eles têm, nessas unidades, proteção de chumbo dentro das viaturas. Que interessante. Os profissionais com EPIs completos. Legal. Inclusive com tireoide, que quase ninguém usa, né? Entendeu? Já cadastrados. Tá. Espetacular. É um avanço tremendo. Falar para você que são todos, não são. Imagina. Conforme a gente vai pegando, vai orientando. Sim. É que aí é um serviço móvel, né? Então, se a fiscalização em serviço estático, que é um estabelecimento veterinário, já é complicado, imagina num serviço móvel. Né? Tem uma orientação também de que o aparelho, se tiver uma voltagem baixa, ele pode ser usado. Ainda está sendo estudado, e isso não tem legislação pronta. Não tem, né? Não tem. Aquilo que a gente consegue observar, como esse estabelecimento, que tem as viaturas todas chumbadas, sim. Imagina a fortuna que é fazer. Poxa, com certeza, né? É quase blindar um carro, né? Eu tenho que conceder o cadastro e cumprimentar. Sim, justo. Muito bom. Porque o pessoal sempre, né, fala assim, poxa, eu tenho aqui tudo certinho, né? Aí eu perco o serviço pro rapaz que tem no carro, e aí a pessoa deixa de vir ao meu laboratório para fazer em casa, né? A gente entende que o serviço de volante é uma opção muito forte. A gente não está aqui só falando de pequenos animais, então a campo precisa levar um raio-x para radiografar um cavalo a campo, um gado, uma vaca, um boi, né? A gente pode não ter a mesma qualidade. Isso, isso. Eu mesmo, enquanto profissional de equinos, várias vezes usamos esse artifício de levar aquele aparelho trambolhão, põe no casco. É verdade. Mas é um desafio, né, como o senhor falou, até porque ainda não entendemos desse serviço o que é prejudicial realmente, né? Se esse aparelho ele está calibrado, se ele não está emitindo radiação para todos os lados, se ele está emitindo aquela radiação focada na colimação que ele tem, né? Então, muito importante são os dosímetros. Isso. Né, de quem está o trabalhador. Sim, sim. E o pessoal entender que o serviço volante é um serviço muito interessante, mas não é um serviço que é para a gente deixar ele porco, né? Tipo, fazer na calçada, na recepção de um estabelecimento, né? Então, esse é o mais importante. Até porque vigilância sanitária tem muito a ver com limpeza, né? Lógico. Então, não adianta também você ter fluxo, ter tudo, as salas, a estrutura correta, mas ser tudo sujo, né? Também não é uma coisa que vai passar na vigilância sanitária. Outra coisa muito importante são os programas de controle de resíduos. Nossa, importantíssimo, né? Não é? Se eu chego num estabelecimento e peço os programas de controle o PGRSS, né? E não tem que fazer. Tem que fazer. Mas o que eu faço para conseguir dar consulta? Sim. Consulta. Então tá bom. Que não pode tirar cópia da internet. Aí não dá, né? E me apresenta isso com uma proposta, um plano de controle de resíduos padrão. Entendeu? Então essa parte orientativa é fundamental. Sim, com certeza. Muitas vezes eu recebo de UVs os documentos cadastrados e que você vê que tem 4, 5 solicitações com o mesmo plano de controle de resíduos. Não importa se é outro estabelecimento. Está errado. Está errado, né? Porque o programa é específico para aquele estabelecimento, né? Lógico. Então, uma cópia, como é que o pessoal fala? É copia e cola, né? Não é uma coisa interessante. Muito bom. E também o controle dos medicamentos humanos e os veterinários. Sim. Isso é interessantíssimo. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho do 344. Sim. Portaria.
Essa é interessantíssima, né? Que tem gente que nem sabe que ela existe, viu? Não. A gente vai soltando o número para ver se o pessoal vai anotando. Eu questionei esses dias, a gente está falando, eu questionei a Anne e o Leonardo, que o senhor conhece muito bem. Por exemplo, nós temos a questão da cannabis, né? Sim. Que está muito em moda aí. A gente tem lá na portaria 344 as classes que o veterinário pode dispensar, né? Ou prescrever. E agora saiu uma portaria, que eu não vou lembrar o nome, no final do ano passado, que inclui a cannabis numa classe de substâncias que o veterinário pode prescrever. Mas, em teoria, a Anvisa, né, que é a federal, diz que o veterinário não pode, que é só o médico, Exato. né? Aí você olha e fala, pô, mas a portaria fala que eu posso essa substância. Dentro dessa substância tá a cannabis, né? Aí o Leonardo falou, olha, mas tem uma outra portaria restritiva, que ela diz que é só o médico que pode prescrever. Então, tá aí, pessoal. O pessoal me pergunta muito isso, viu? Não sei se pergunta lá no DBZ. Não pode, tá? Não é que a gente é contra a cannabis, tá? Eu, particularmente, não tenho opinião formada, mas também não sou contra. É questão regulatória, não podemos, né, prescrever. Não é que a gente não quer que seja prescrito. Então, a gente fala assim da 344, com certeza. E agora, doutor Horácio, pode ser uma opinião pessoal, tá? Não é uma opinião da Vigilância de São Paulo, né? Que seria... Eu acho que os estabelecimentos veterinários, ou Márcio, né? Acha que ele deveria ser vinculado ao Ministério da Saúde. Deveria ser um estabelecimento de assistência à saúde, um EAS. Por quê? Porque eu acho que a gente cuida de saúde única, a gente tem pessoas dentro do nosso estabelecimento, que são funcionários e clientes, e a gente deveria seguir as regras que tem a saúde. Aí, eu digo, na questão sanitária, mas eu vou mais além, que aí talvez não seja só a questão sanitária. Hoje, um estabelecimento de assistência à saúde, ele paga muito menos imposto do que um veterinário. Hoje, um estabelecimento de assistência à saúde tem taxas de microcrédito muito melhores do que um estabelecimento veterinário, né? Então, acho que no contexto geral, e eu não estou falando só na vigilância sanitária, ele deveria sim ser vinculado ao Ministério da Saúde, tá? E não mais ao MAPA. Na verdade, nem somos vinculados ao MAPA também, né? Então, a gente vive um limbo, né? Eu queria opinião como doutor Horácio, médico veterinário, né? O que o doutor Horácio acha disso? Então, cada órgão tem a sua normatização. Essa normatização, ela é ampla. Sim. Global, mas ela não tem poder de lei. Tá. Não é mesmo? Sim. Quem é que tem o poder de lei? São as legislações estaduais e municipais. Sim. Em São Paulo, nós temos as nossas legislações. Sim. Os nossos registros. Então, eu não preciso usar as normativas de MAPA, de Ministério. Eu uso a nossa legislação. Tá. Entendeu? Então, se você está cumprindo com o que existe hoje no município, você não precisa se preocupar. Aquilo é orientativo para você trabalhar em cima daquilo. Entendi. Já tive, inclusive, conversas com o conselho sobre isso. Com o Fausto, Sim. que foi o jurídico antigo. E ficou muito claro, assim, o doutor Pulga estava ainda na presidência. Na presidência. Né? Ele falava, olha, mas se a gente tem a nossa, por que usar dos outros? E a nossa é muito bem detalhada. Sim. Você não precisa usar. Entendi. Aquilo é só normativo. Normativa. Então é muito mais fácil, por exemplo, para quem não tem, nós estamos falando de São Paulo, né? São Paulo é grande centro, a gente sabe que não é assim a realidade por aí, até no estado mesmo. A ideia, então, é que não seja essa vinculação ao Ministério da Saúde, mas sim uma força-tarefa dentro da própria cidade. Não tenha dúvida, você vai estar prestigiando a legislação municipal. Até o código zoossanitário, né? Que também não é toda cidade que tem, Não tem. né? E que é muito importante também,
né? São Paulo, quanto cidade, tem, né? O código dela. Legal. É muito bom saber isso, porque é uma coisa que o veterinário quer ser reconhecido como um profissional de saúde, às vezes não é, às vezes é, mas aí ele ao mesmo tempo nem cumpre as normas básicas sanitárias, como é que ele quer ser um profissional da saúde, né? Então a gente fica nesse desafio. Somos MAPA, somos Ministério da Saúde, né? É verdade. É interessante. Agora, os medicamentos humanos, teoricamente, eles são, desculpa, os veterinários, teoricamente, eles são controlados pelo MAPA. Sim, sim. Acho que aí não tem questionamento, né? Eles são fiscalizados? MAPA, não. Eu tive uma reunião também com o superintendente do MAPA, Tá. e algum tempo atrás. E a colocação dele foi o seguinte: nós não temos pernas. Todos nós, veterinários, numa reunião ampla, não temos pernas para atender nada na rua. Vocês querem assumir isso também? Só faltava, né? É. Louco. Então, Só tava dar mais essa atribuição, né? então essa é a complicação. É, o trabalho deles, então, é muito mais de registro do que de fiscalização. Só né? registro. Só registro. Fiscalização, ele também tem 3, 4 profissionais em cada E área. acaba não fazendo, né? Acho que talvez por denúncia e olhe lá, né? Voltando um pouquinho naquela pergunta antiga, Uhum. eu fiz até aqui uma relaçãozinha daquilo Legal. que eu tinha que Muito comentar, bom. né? Vamos lá. É a idade que está comprometendo. Não é não, viu? Porque, bom, eu não sou novo também, mas também esqueço. As ações da vigilância em cima de estabelecimentos veterinários. Ah, legal. Com relação à saúde humana, Uhum. onde fala dos trabalhadores, dos clientes, da população e outros aspectos que a gente tem que acompanhar. Uhum. Prevenção de riscos e agravos à saúde do trabalhador, Tá. que isso é fundamental, Uhum. e é uma obrigação também do veterinário. PPRA, PMCSO, fiscalização dos procedimentos e processos, tá certo? Tá. Estrutura física, equipamentos e substâncias que interfiram na saúde humana Uhum. do trabalhador e as normas de regulação 32 do Ministério do No Trabalho, trabalho. NR32, né? que a gente também, ninguém se preocupa Não. com isso. O veterinário não gosta muito de EPI, né? Até a hora que você recebe uma vistoria do Ministério do Trabalho. Aí o negócio Aí é você fica esperto rapidinho, que é o que eu falo para os tutores, proprietários de clínicas, colegas, né? E quando você vê uma irregularidade, de repente você vai num banho e tosa, agregado à clínica, aonde o tosador está de sandália havaiana, sem uma proteção auricular, um avental. Você já imaginou cair uma tesoura de ponta em cima de um pé desse? Nossa. E a pessoa encrenqueira e vai no Ministério do Trabalho? Problema. Quando eu falo isso, o pessoal se assusta. Sim. Olha, não sou eu que estou fiscalizando. Essa tal dessa norma. Se você não sabe disso, saiba. Sim. Você vai poder ter problema. Limpeza e higiene do local, fundamental. Condições de exposição ambiental ocupacional com relação a raio-x, Sim. isso é importante. Importantíssimo. O ambiente, o equipamento, todos os lacres, luz, não é? Abastecimento de água, fundamental. A famosa Proteção. limpeza da caixa d'água, né? É. Certificado de limpeza da caixa d'água. Que não é mais obrigado a ter o certificado. Se você seguir as normas da Sabesp, Tá. você pode dizer, eu fiz seguindo os parâmetros da Sabesp. Ah, não tem mais a Não. exigência do... Assina, Aham. ele é o responsável. Se não tiver... Se der dor de barriga no pessoal, ele vai responder porque ele assinou. Entendi. Entendeu? O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que a gente já falou. Os armazenamento em local adequado.
Não adianta nada você ter um freezer sem tampa, Sim. não é? Os medicamentos da linha humana, fundamental você Sim. ter esse controle, não é? Inclusive com a verificação de data de validade. Uhum. Os medicamentos controlados, que aqui entrou a 344, Sim, sim. são medicamentos controlados humanos, onde você tem que ter esse controle dos estabelecimentos cadastrados com CMVS, controle diário, Uhum. coisa que muita gente não... Entrada e saída, né? Entrada e saída diária, não é? Não é só dar entrada no livro, né? Tem Nada. gente que só dá entrada e não dá saída, né? E é aquela questão, cada município cuida da sua vida. Sim, sim, Eu estou falando no município de São Paulo, cidade de São Paulo. sim. O que acontece em volta, eu não sei te dizer. Deveria ser muito A parecido, legislação, várias prefeituras entram em contato com a gente pedindo orientação com relação a 641, para poder adotar né? Sim, alguma coisa semelhante, não é? Vizinhos nossos já estão adotando. já estão. Santo André é um. Santo André, Mogi das Cruzes já. Legal. Inclusive eu tenho um colega veterinário nas zoonoses que trabalha também em Mogi. Então ele tem a informação. Tem já informação, tá já montando lá. levou lá, tá É. montando para lá. Que legal. Maravilha. Isso é muito importante, gente, porque isso não é pegar no pé, não é, ser chato, isso é saúde, isso é saúde nossa, da nossa equipe, de quem a gente trata, né? E eu acho que são informações fundamentais. Para a gente já ir terminando, então, doutor Atsky, o tempo passa, apesar do papo muito gostoso. Para o senhor, né? Pena que eu não pude trazer uns filmes. Olha, isso ia ser muito bom, hein? Mas a gente pode colocar, hein? Uns filminhos de situações. Situações X, né? Na sua opinião, doutor Horácio, que vivencia aí a saúde pública, né, a vigilância sanitária, já trabalhou na parte de alimentos, né? Qual é a importância do médico veterinário hoje, 2022, na saúde pública? Olha, eu acho que tem uma relação total com o meio ambiente, fundamental, com a população, né, com os prestadores de serviço. Onde você olha, você tem veterinário participando das atividades da saúde como um todo. Sim. Inclusive, fomos inseridos no NASF, né? Sem dúvida. Isso não é de agora, Uhum. mas pouca gente conhece o que é o Sim. NASF. Pouca gente, e poucas prefeituras têm, né? Como eu estava te falando, eu sou de uma cidade interiorana. Né? Nós conseguimos colocar o NASF nessa cidade do interior. Ai, que bacana. Importantíssimo, né? Entendeu? Com a participação de 2 colegas lá da região, trabalhando nessa atividade. Isso é Então, o veterinário tem campo aberto em todas as atividades da saúde, sim. É só ter legislação que aceite. E falando de poder público, né, dos órgãos públicos, ainda há resistência interna quanto a médico veterinário nessas... Eu me lembro que eu tinha o meu coordenador de curso, era o Dr. Omar Miguel, não sei se o senhor conheceu ele. Foi meu professor. Ele foi, se eu não me engano, o primeiro veterinário que foi diretor de um hospital humano, Sim. né? Mas ele falava para mim, eu lembro disso, ele era um senhor muito calmo, né? Ele falava assim, meio grosso, tal, calminho. Ele falou, Márcio, você não tem ideia da dificuldade que eu tinha pela resistência por eu ser médico veterinário. Te dou um exemplo. Instituto Pasteur. Sim, a doutora Adriana, né, que está lá também. Adriana está lá, Uhum. mas quem estava lá era a Luciana Hart, como diretora. Olha só. Entendeu? Hoje a Luciana trabalha conosco nas zoonoses. Uhum. Né? A Valéria, nossa diretora, Sim, trabalhava no Pasteur. no Pasteur. E todos comentam o mesmo problema. Como é que um veterinário pode estar participando dessas atividades? Então isso ainda existe.
Lógico que existe. Tem um corporativismo. Lógico que existe. Eu lembro quando, no Covid mesmo, né, o Dr. Laércio, se eu não me engano, né, que foi designado para ser o responsável de todo o protocolo de vacinação da Covid, né, pelo governo federal. Nossa, caíram matando, né? Como que um veterinário vai estar lá organizando a vacinação da Covid? Bom, eu não vejo ninguém mais do que o médico veterinário que entenda de vacinas, né? A gente é muito vacina, né? Então, é uma pena. Eu achei que essa resistência ainda já estava meio que sendo... Eu acho que não. Não, né? Pelo que eu escuto... Ainda perdura. O senhor chegou a sofrer algum tipo de preconceito? Eu não? sou grande. O pessoal ficava com medo, né? Tá com medo, então não tem problema. Então tá bom. E a nossa última pergunta também, falamos aqui que tem cidades que não têm centro de controle de zoonoses, né? Exato. E qual que é a importância, doutor Horácio, do centro de controle de zoonoses dentro de uma prefeitura? E por que as prefeituras estão deixando de tê-los? Cito um exemplo. Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo. Tá. Ele é referência junto a OPAS. Olha. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Tem todos os laboratórios de diagnóstico veterinário humano. Faz dengue, faz chikungunya, faz humano. Olha só. Entendeu? Tem importância isso? Demais, né? E todas as outras zoonoses passam ali dentro. Sim. Então, o Centro de Controle de Zoonoses tem vários núcleos, Uhum. não é? De ação externa e os laboratórios que são os internos, não é? E com relevância naquilo que é apresentado. Eu vejo todos os dias entrando no laboratório, lá no nosso prédio, ambulâncias de hospitais, Olha só. levando material para análise lá dentro. Tem importância? Agora, por que as outras não têm? Não sei. Quem não tem, faz o quê? Manda para São Paulo. Entendo. Entendeu? Não tem laboratório de diagnóstico. O Estado tem. Muitas vezes o material é encaminhado para o Estado. É. Desses outros lugares, provavelmente, que não tem. Exato. Né? Eu sou assim, não sei se há possibilidade de existir isso, mas lá no Conselho a gente fala muito, eu falo com o pessoal das outras comissões, saúde, políticas públicas, eu não sei se é possível, mas eu acho que deveria ser obrigatório toda prefeitura ter. Né? Como? Eu não sei te dizer. Porque isso é política. Sim. Vai depender do interesse político da região. Nós vivemos uma pandemia global, né? Óbvio, pandemia global. Pandemia já é global, né? Por causa de uma zoonose, muito provavelmente, né? Acho que a maioria das doenças infecto-contagiosas passam por zoonoses, né? Então, acho que a importância disso é imensa, né? Para a gente deixar isso meio marginalizado. A gente vive, graças a Deus, numa região que tem, né? Mas eu fico pensando, óbvio que a gente pensa em Brasil, interiorzão da vida, né? E com muito problema. Por exemplo, nem precisa ser tão interiorzão, né? Minas está com um problema de raiva gigantesco. Ontem o Conselho de Minas publicou uma notificação, né? Pedindo que o veterinário ajude o Centro de Controle de Zoonoses nisso, né? Porque o veterinário não tem essa comunicação, né? Da minha cidade, por exemplo, eu mando todo ano ou cada semestre o relatório de vacinações de raiva que eu faço na minha estabelecimento. Eu tenho essa comunicação, mas eu sei que não é todo mundo que manda, né? Então, obviamente que São Paulo está ainda, né, livre, tá? Conversei muito com a Adriana, né, que é do Pasteur, colega nossa veterinária, está lá no conselho também. E ela fala, Márcio, aqui por enquanto a gente não tem nem indicação de fazer campanha, né, pela circulação do vírus no estado. Mas Minas está aqui do lado. Então, Mariporã está aqui do lado. Então é complicado, né? Onde eu encontro
chácaras com todos os cachorros com leishmaniose. Pois é, então. E quem faz o controle? Estado. Porque o município não tem. Não tem. E aí talvez não tenha abraço para fazer um controle muito interessante, né? A leishmaniose é um outro papo, né? Eu acho que o veterinário ainda não diagnostica direito a patologia. Lógico. Então a gente pode ter muito mais do que a gente está vendo por aí. Bacana. Doutor Horácio, muito obrigado pelo aceite do convite. Foi muito rico para mim a participação, o papo antes do programa também. Ainda bem que eu não segui nada que estava escrito. E se o senhor quiser deixar um recado para a turma, para o colega veterinário, fica à vontade, pode fazer as suas considerações finais. Eu só quero deixar um recado. Usem e abusem do nosso serviço. Maravilha. Estamos à disposição, Centro de Controle de Zoonose, sala 18. É só dar uma ligada para lá, a gente marca dia e horário, atendo a quem ligar. Legal. Então, veterinário, não tem mais a desculpa do que eu não conheço, não sei, ninguém me ajuda. Eu tenho medo. É verdade. Não tenham medo, né? Normalmente eles não vão lá, não vão entrar botando o pé na porta, não vão encostar você na parede, não vão fazer nada disso, né, doutor Horácio? Então, obrigado, gente. Até o próximo programa. Sigam as redes sociais da VetSign. A plataforma Spotify, os nossos programas estão lá, esse também, e a gente se vê numa próxima. Obrigado, tchau.